Então, eu coloquei aqui 5 passos bem tranquilos e no final um bônus. Primeira coisa que eu queria que vocês pensassem era na questão de quem que você quer prospectar, quem que você quer como cliente. Já fazendo essa pergunta relacionando com o que a gente falou anteriormente. Qual tipo de cliente que você quer? Da questão de fazer pagamento, da questão do nicho. Pode falar, Dejane. Não está aparecendo a apresentação para mim. Não, peraí. Acho que é a minha internet. Não está aparecendo nem vocês. Deixa eu colocar a tela inteira, então. Peraí. Aqui. Vou parar e vou colocar de novo. Sua câmera está ligada, Jana? Agora apareceu vocês. Apareceu? Tá vendo eu e a Jana? Acho que é a minha internet mesmo. Está muito ruim a internet. Não tá aparecendo nem a gente? A imagem está travada. Deixa eu voltar agora aqui. Tá, Pronto, beleza. agora apareceu tudo. A tela também? Tá tudo normal agora. Tá muito pequeno, não? Depois vocês me falam o que vocês acharam desse mapa aqui. Para mim foi mais fácil, que eu fui pensando e escrevendo, foi fluindo mais fácil. E eu não fiquei presa no perfeccionismo de fazer nos slides para trazer para vocês. Então, eu vou continuar. Qualquer coisa, vocês me parem, beleza? Pode abrir o microfone e falar, não precisa levantar a mão, não, tá? Que eu vou parar de ver vocês aqui. Senão, eu não consigo concentrar. Então, tá. Primeiro passo. Quem que vocês querem prospectar? Precisa subnichar, Julia? E eu vou completar serviço só para a área da saúde, médicos, endocrinologistas. Não precisa ser desse tanto, mas você precisa ter pelo menos uma noção. Não só da área, por exemplo, a área da saúde, engenharia civil, mas principalmente em relação ao cliente ideal. E qual seria o cliente ideal? Ao meu ver, que é o que eu penso, que é o que eu comecei a pensar depois que eu comecei a entender que eu precisava escolher os meus clientes se eu quisesse ter qualidade na prestação do meu serviço. Eu quero que meu cliente seja alguém que pague pelo meu trabalho, sem que isso seja um sofrimento absurdo para ele. E foi aqui que eu falei para vocês que eu coloquei a questão do MEI. Se eu quero um valor considerável, R$ 1.500 pela gestão, ou não gestão completa, mas para prestar os meus serviços. Eu sei que o MEI, eu não tenho certeza se o valor é esse, mas eu acho que é. O MEI ele pode faturar até R$ 6.000 por mês. Não é que ele não acredite no seu trabalho, que ele não precisa do seu trabalho, é que nesse momento, enquanto ele é MEI, R$ 1.500 para ele vai fazer muita diferença. E se ele tiver que, por exemplo, fazer uma retenção de gastos, a primeira pessoa que ele vai cortar vai ser você. Então, reforçando, não estou falando aqui que MEI não merece ter um social media, não é isso. É para vocês levarem isso em consideração quando vocês forem contratar, perdão, quando vocês forem conversar com o cliente de vocês e sondar os clientes de vocês. Outra coisa que eu considero característica de um cliente ideal, alguém que entenda a importância da presença no digital, igual aquele cliente que eu já falei para vocês também, o que era corretor de imóveis. Ele chegou até mim por indicação, e ele tinha noção de que ele precisava estar na internet, porque os amigos deles estavam. E ele estava vendo aquilo, e para ele era uma coisa que ele tinha que fazer, mas que ele não acreditava muito e não queria gravar conteúdo. Falou que ia tentar, que ia ver. Eu não quero esse tipo de cliente, porque eu sei que meu cliente precisa aparecer, ele precisa colocar a cara, ele precisa gravar um Reels, aparecer nos stories,
Porque eu sei a importância disso no resultado que eu e o meu cliente quer também. Então, assim, o cliente que sente que ele é obrigado a estar no digital, que ele não acredita muito que isso já não é um diferencial mais, ele pode ser considerado um cliente problema na criação de conteúdo, porque aí o meu cliente, por exemplo, ele falava assim, vai fazendo um carrossel, vai fazendo uns posts de Canva aí, e aí uma hora vai dar certo de eu gravar. Aí beleza, o primeiro mês eu fiz, o segundo mês eu fiz, mas eu mandei roteiro para ele gravar. No fundo, nós dois sabíamos que não ia dar certo, porque ele sentia que ele tinha obrigação de estar ali, mas ele não queria estar ali, além de não querer se esforçar para estar ali também. Não quero esse cliente para mim, não quero esse cliente para vocês. Outra característica, alguém que tenha valores semelhantes aos seus. Quando eu digo isso, eu não estou falando assim, eu quero que o meu cliente tenha a mesma ideologia política que eu. Eu quero que o meu cliente tenha a mesma religião que eu. Não é isso. É em relação aos valores, principalmente de estar no digital, de aparecer. Então, assim, um cliente que ele sabe que ele precisa gravar Reels, que ele quer gravar, por mais que ele não goste muito, por mais que ele tenha vergonha, igual o meu cliente que eu falei para vocês, começou a gravar os vídeos, depois que eu implorei para ele fazer isso, para mostrar os resultados para ele. Já é melhor do que um cliente que nem acredita, que ele acha que nem precisa estar no Instagram, ele está lá porque o sobrinho dele falou que ele tinha que contratar um social media para poder melhorar a visibilidade do serviço dele pela internet. Então, vê isso, vê se a pessoa gosta. Se ela não gosta de aparecer, se ela pelo menos está disposta a tentar. Eu tenho vários clientes que sempre falou que não ia aparecer, que não sei o quê, e que hoje grava stories. Eu falo, olha, todo dia você vai postar um stories assim de bom dia. Um exemplo aqui. E ele já acostumou, já virou hábito, já é uma coisa que ele faz consciente, já é uma coisa que ele faz mesmo no dia que ele não quer mais, porque ele entende o retorno disso. Eu sei a importância disso. Eu consegui passar para ele a importância disso, e isso já é uma coisa na cabeça dele. Eu sempre morri de vergonha de aparecer, de gravar vídeo, de postar. Eu tinha vergonha, gente, de postar foto no meu Instagram pessoal para amigos. E eu fui conseguindo entender e aceitar que eu precisava fazer isso, que eu precisava mostrar para as pessoas a importância disso. E que é uma coisa que precisa ser feita. Então, eu não quero que vocês fiquem quebrando cabeça com um cliente que não acredita que ele gravar um Reels tem diferença entre ele gravar um Reels aparecendo para pôr no feed do que a gente fazer um post carrossel no Canva. Não estou falando que post carrossel também não tem que fazer. Deixa eu ver se eu coloquei alguma contrapartida aqui. Não, nesse não. E a outra característica é reforçando o alto nível de consciência e das expectativas realistas que os nossos clientes têm. Então, assim, um cliente que tenha consciência de que ele precisa estar no Instagram, ele precisa estar na internet. Ele entende que hoje, em 2025, não é mais opcional ter um Instagram profissional ou não. Cliente que já chega sabendo disso, ele não vai ficar chorando preço, ele não vai perguntar por que ele que tem que gravar e não você, entendeu? E outra coisa é alinhar a expectativa com o cliente, porque tem gente que chega e vai chegar até vocês falando, com esse pensamento, eu não gosto, não quero, não vou gravar vídeo, não vou aparecer nos stories falando com ninguém. Mas eu vou te pagar aqui R$ 250 por mês e o mês que vem eu quero 10 mil seguidores, beleza? Não é assim que funciona. E eles precisam entender isso, que é um processo, que é um plano estratégico de curto, médio e longo prazo. Nos primeiros meses, a gente vai fazer isso, a gente vai reestruturar, a gente vai melhorar a bio, a gente vai arrumar os destaques, a gente vai fazer uma análise do perfil. A gente vai pensar quais são os posts que precisa ter antes mesmo de colocar tráfego pago, antes mesmo de começar a pensar em aumentar a quantidade de seguidores, que é completamente diferente do cliente que tem expectativas irreais
e que nem tem a consciência da importância de estar lá. Então, quando eu falo para vocês, cliente ideal, é para vocês pensarem nessa lista aqui, que tenham facilidade de pagar, que entenda a importância da presença dele no digital, que tenha valores semelhantes aos que vocês têm e que tenha as suas expectativas de forma realista e a consciência de que ele precisa estar ali, ele vai ter que gravar um stories um dia ou outro, porque isso faz diferença. Se puder dar Ctrl+C, Ctrl+V e escrever lá no Google, acha um cliente desse aqui para mim, era isso aqui que eu ia falar para vocês colocarem. Faz sentido aí para vocês? E a outra pergunta é, vocês acham que é difícil, extremamente impossível encontrar alguém com essas características hoje? Porque muitas vezes vocês falam assim para mim, ai, Júlia, mas eu vou contratar, como é que eu vou conseguir um cliente? Eu acho que a Jana já falou isso para mim, não sei, não tenho certeza. Se tem como fazer roteiro lá no chat GPT. Mas não é tão fácil assim. Peraí, Jana, repete, eu não sei, foi muito baixo. É que não é tão fácil assim fazer só, não é só fazer o roteiro no chat GPT. Exatamente. E outra coisa também, Jana, tem cliente que é cirurgião plástico. Não é que ele não saiba entender o que é um prompt, não é que ele não saiba montar um prompt, não é que ele não saiba pegar esse prompt, jogar lá no chat GPT e sair de lá com o roteiro na mão. Ele não quer fazer isso, ele não precisa fazer isso, ele quer fazer cirurgia lá, rinoplastia, botar silicone e delegar essa função para ele só ir lá gravar um roteiro que já vai estar pronto para ele, que ele só vai ler, vir, olhar para a câmera, gravar e pronto. Ia falar outra coisa, eu esqueci. Se eu lembrar, eu volto. Então é isso. Não fiquem pensando que essa profissão acabou por causa do ChatGPT, essa profissão acabou porque agora você consegue montar já no ChatGPT uma imagem com o que você quer escrito. A nossa profissão está aumentando o sarrafo. As pessoas querem cada vez mais profissionais qualificados, que não vão entregar qualquer coisa, que não vão entregar um serviço meia boca, que não vai abrir só o chat GPT e falar assim, faça para mim um post carrossel explicando o que é uma rinoplastia. Porque não é um diferencial que a gente tem que apresentar aqui. E cada vez mais entram profissionais nessa área fazendo ou mais do mesmo ou menos do mínimo, prometendo o mundo e não entregando nada. E a gente vai falar sobre isso lá na frente. Eu quero que vocês pensem que vocês vão contratar profissionais qualificados que vão pagar pelo serviço de vocês. Não estou falando, de novo, vou reforçar isso, porque senão vai ficar pensando que eu sou a pessoa mais mercenária do planeta. Ah, a Júlia não quer que eu chegue na minha manicure aqui da rua e ofereça para ela o serviço de social media. Não, eu não quero, porque ela não vai ter condição de te pagar, ela não vai. Isso não significa que ela não reconhece seu serviço, e ela vai ficar achando que só tem profissional dessa área que cobra o tanto que você cobra. Você acaba até desmotivando ela a contratar um profissional, se for brincar. Deu para entender que o que eu estou falando não é uma exclusão social, é só uma questão de direcionamento, de planejamento, para que vocês tenham clientes qualificados, para ter aquela qualidade de vida dentro do trabalho que vocês vão fazer, entregar e prometer para os clientes de vocês. Tudo certo até aqui? Posso continuar? Segundo passo, bons clientes querem bons profissionais. É uma coisa que eu falei agora há pouco. O cliente sabe que ele pode entrar lá no ChatGPT e fazer um roteiro de Reels para ele gravar. Ele sabe. Você sabe fazer isso? Vocês, principalmente vocês dois que estão aqui, vocês sabem fazer esse roteiro de forma muito mais personalizada e estratégica e com objetivo, porque o cliente não vai pensar que cada post que ele fizer tem que ter uma estratégia
tem que ter um objetivo. Você está qualificada para fazer isso. Você tem que pensar, eu sou uma boa profissional? E eu não estou falando aqui da questão de iniciante. Primeiro, vocês não são iniciantes, vocês conhecem essa profissão, vocês têm familiaridade com várias ferramentas da profissão, então eu não considero vocês iniciantes mais. Mas mesmo que fosse iniciante, você ser iniciante não te tira a responsabilidade de ser uma boa profissional. O que eu quero dizer aqui com ser uma boa profissional? É você prometer algo que você vai, no mínimo, se comprometer a aprender, executar e entregar do jeito que você falou que você ia entregar. Por exemplo, eu, Júlia, sei fazer tráfego pago pelo gerenciador de anúncios. Mas é uma coisa que eu não gosto de fazer, eu detesto, eu não gosto. Isso era uma coisa que a Isabela fazia e que ela amava. Então, eu deixava com a Isabela. Então, nos clientes que iam ficar comigo, eu já não colocava proposta de gestão de tráfego pago. Porque não era uma coisa que eu gostava. E o máximo que eu faço é colocar um impulsionar lá. Então, eu não posso chegar no meu cliente e falar, olha, eu vou fazer tráfego pago, tá bom? E aí eu não faço. Ou eu falo para ele que eu estou fazendo tráfego pago lá pelo gerenciador de anúncio e, na verdade, eu estou fazendo pelo impulsionar do Instagram. Eu não estou sendo uma boa profissional. E um cliente que vai pagar mais de R$1.000, R$2.000, R$2.500, ele não quer uma pessoa meia boca, ele não quer uma pessoa, ai, nossa, vou contratar a Jane e a Dejane aqui, porque elas são tão boazinhas. Tem problema elas me entregarem de qualquer jeito, não. Porque elas são tão boazinhas e legais, eu vou continuar aqui pagando R$2.500 para elas. Elas não são muito boas, não. Mas... É o que é mais difícil. Lá eu estava com um que não era bom. Pois é. E aí, infelizmente, eles atrelam isso a todos os outros profissionais da área. E a gente tem que saber dar uma resposta ali, uma resposta bem dada, sem grosseria, na classe, falar assim, bom, que sorte a sua de ter me encontrado, porque eu sou competente, eu sou profissional. Se essa pessoa não foi com você, eu sinto muito que você tenha passado por isso, mas comigo você não vai ter esse problema. E fala firme, mesmo que você não saiba o que você vai fazer, mesmo que o cliente seja, sei lá, o dono de uma empresa que vende energia solar, você não faz ideia de como criar conteúdo para ele. Você vai passar para ele a segurança de que você é uma boa profissional. Que passou para ele, passou. Ele não vai precisar passar por isso, se ele contratar você. Então, essas perguntinhas eu coloquei aqui para vocês fazerem para vocês e serem bem sinceras na resposta. Porque se tiver alguma que não está condizendo, você já sabe por onde você tem que começar amanhã. Então, você acha que você é um bom profissional? Se sim, por quê? Se não, por quê? O que você pode fazer para melhorar? Não, eu sei, a Jana, eu sei que eu sou, a Jana pensando, eu sei que eu sou uma boa profissional. Essa pessoa aqui que eu conversei, que está querendo me contratar, ela não tem muita certeza, mas aí já é uma percepção dela. Não posso deixar com que a percepção dela me afete, me torne uma profissional ruim só porque ele já teve uma experiência ruim e ele acha que eu vou ser igual ou pior que aquela outra pessoa. Não, eu sou uma boa profissional. Se eu falar que eu vou fazer vídeo de gatinho todos os dias, segunda a sexta, eu vou fazer. Eu vou fazer de manhã, à tarde, à noite, mas eu vou me comprometer a fazer o que eu falei que eu ia fazer. Isso é ser uma boa profissional. Ser uma boa profissional não está atrelada a ter 39 anos de experiência na área de social media. Outra coisa, você domina suas funções? Se você fala que você sabe editar vídeo, você sabe editar vídeo mesmo? Ou você vai dar um jeito de correr lá e aprender para poder fechar um contrato? Não, eu consigo editar vídeo sim, mas eu acho que eu não sou muito boa em, sei lá, em fazer post no Canva. Não, então eu tenho que melhorar isso, porque isso vai me dar mais segurança psicológica. Eu vou me sentir mais segura e vou conseguir entregar melhor para o meu cliente se eu melhorar essa função aqui que eu vou oferecer. Nossa, eu quero oferecer tráfego pago, mas eu não sei nem qual que é a diferença de campanha e anúncio. Não, então não posso oferecer, porque essa função eu não sou boa. Então eu não vou fazer isso.
Outra coisa que eu sempre falo com vocês, você parece ser boa. E aqui eu não falo de você ter que andar na grife com terno da Zara, com sapato da Schutz, com sapato da... Ai, gente, eu tava vendo esses dias uma série que eu adoro, que chama Sex and the City, e a menina da série, ela gosta de usar uma marca de sapato que é a coisa mais chique, mas um sapato feio, mas a marca é maravilhosa. Esqueci o nome, mas se eu lembrar eu falo. Não é isso, não é sobre usar roupa de grife, não é sobre ser a pessoa mais bonita, apesar de vocês serem lindas, mas é sobre você parecer boa, porque aqui na internet, no digital, a aparência importa. Eu não sou hipócrita para falar para vocês que vocês vão aparecer de pijama lá nos stories e que vocês vão atrair, que vocês vão conseguir fechar com um cliente que é médico. Porque ele vai ver você lá nos stories e vai falar assim, nossa, essa pessoa não fez questão de arrumar para aparecer nos stories, ela está aparecendo aqui de pijama. Gente, tá uma barulheira lá fora, desculpa. Tá muito ruim. Cachorro latindo. Tá, não? Ah, então ótimo. O microfone tá bom, então. Então, se preocupem com isso. Lembrando, não estou falando para vocês ir lá e fazer uma compra na Zara. É a questão de aparecer, de se posicionar mesmo. Porque o cliente vai levar isso em consideração. A gente faz isso, às vezes, sem querer. A gente vai entrar numa, sei lá, numa padaria. Tem duas padarias, uma do lado da outra. A gente olha, uma está visualmente mais bonita. O pão de queijo quentinho, assim, tá saindo fumaça. O outro pão de queijo, tô pensando que tem 5 dias lá. Onde que a gente vai entrar? Em qual padaria que a gente vai? A gente faz isso, às vezes, de forma inerente. A gente nem percebe, mas a gente julga pela aparência. Outra coisa, um cliente que paga bem, ele te contrataria pelo que tem no seu perfil do Instagram agora? Nem precisa me responder, não. Só respondo para você aí. Olha, eu sou médica, eu, Júlia, psiquiatra, estou precisando de uma social media, porque a minha clínica tá um caos. Não tem cliente novo há pelo menos 6 meses. Vou entrar aqui agora no perfil do Dejane e da Jana. Vamos ver qual dessas duas eu vou contratar. Não, não entra nessa. Nada. Eu não vou nem responder vocês. Mas eu quero que vocês durmam com essa. Oi? Meus posts estão todos prontos e eu não coloco. Pois não é. dá tempo de colocar. Tá vendo? Olha aí o perigo da gente cuidar mais do perfil dos outros. Tudo bem que a Jana, por exemplo, está prestando serviço para cliente dela. Mas a gente tem que cuidar do nosso perfil. Não adianta. Lá na frente eu vou falar um pouco mais de prospecção ativa e passiva. E a gente vai voltar de novo nessa questão aqui do nosso perfil. Porque mesmo que seja uma indicação, mesmo que a cliente dos gatinhos da Jana goste do trabalho dela e indique para uma amiga dela, a amiga dela vai entrar lá no perfil da Jana e vai ver de qual. E aí ela vai ver que a Jana postou 20 posts só de janeiro até agora. Ela vai falar assim, mas será? Igual aquele meme, tá certo isso? Porque a primeira coisa que os clientes fazem quando entram no nosso perfil é, nossa, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo, a mensagem é a mesma. Nossa, se o perfil dela tá assim, o que ela vai fazer no meu? O perfil tá bom. Nossa, se o dela tá assim, então ela vai fazer uma coisa boa no meu. O perfil não tá legal, nossa, se o dela tá assim, então o meu vai ficar assim. É como se fosse um reflexo. Isso é uma coisa que a gente não pode negociar. Ai, acordei. Primeira coisa que eu vou fazer no dia é fazer um post pro meu perfil. O resto eu vou resolver ao longo do dia. Esse é o meu compromisso comigo, com o meu trabalho, com a minha prestação de serviço, com os meus futuros clientes, que precisam de mim e estão lá me esperando e eu estou aqui só negligenciando essa parte. Outra pergunta. Você tem algum motivo real para não aparecer? Júlia, eu tenho fobia social.
Júlia, eu não consigo gravar vídeo. Não dá. Não dá, não consigo. Já tentei, não dou conta, porque a minha dicção é ruim. Ai, a câmera do meu celular é ruim. Ai, não dá. Para mim é impossível. Não precisa me responder. Leva para o coração a resposta de vocês, todas essas perguntas. Não, Júlia, olha, eu não tenho nenhum motivo assim, nossa senhora. A câmera do meu celular não é a melhor, mas eu consigo gravar sim um vídeo se eu quiser. E por que não gravou, bonita? Então tá. A outra, você está disposta a fazer o que precisa ser feito para entregar um trabalho de qualidade? Que quase que sintetiza todas as outras, né? Porque vamos supor que você sinta que você é uma boa profissional, que você domine todas as funções, que você parece boa, assim, lá no seu Instagram, quando você coloca uma foto, quando você aparece nos stories, quando você posta um conteúdo, mesmo que não seja um Reels, mas que tem uma foto sua lá, que o cliente, quando chegar no seu perfil, ele vai querer te contratar, assim, porque tá bonito, tá atrativo, que você não tem nenhum problema em aparecer, e aí você aparece nos stories e nos Reels. Mas você está disposta a fazer o que precisa ser feito para entregar um trabalho bom para o seu cliente? Porque às vezes você não está tão disposta. E se você não tiver, a gente tem que entender o motivo disso para tentar resolver esse, entre aspas, problema. É insegurança? É medo? Ah, Júlia, se eu fechar um contrato, o cliente assinar e eu também, eu vou entrar em desespero porque eu não sei por onde eu começo. Por que isso? É insegurança? Ou é uma coisa que você está meio desanimada, desacreditada? Ou o que que é? Porque principalmente vocês duas aqui, vocês têm conhecimento, vocês sabem fazer todas as coisas, vocês são boas, vocês talvez precisem melhorar a questão de parecer boa no perfil de vocês. E talvez é uma dessas perguntinhas aqui que está faltando para vocês falarem assim, não, então vamos lá, que eu vou fazer isso agora, nem que seja de raiva, nem que seja de ódio. Esses dias eu falei assim para minha mãe, nada a ver, olha eu viajando no meio da aula. Não, mãe, mas eu estou estudando, sim, eu vou passar no concurso que eu quero, nem que seja de dó, nem que Deus olhe e fale assim, nossa, coitada dessa menina aí, todo dia trabalhando e estudando, deixa ela passar nesse concurso aí só pela... Só de dó. Tô cansada de ver essa menina lutando, não passa. Nem que seja na força do ódio. Aquela força do ódio, a gente já conversou sobre ela. Porque, de coração, eu não consigo falar assim, não. A Jana e a Dejane não daria conta de tomar conta do perfil de um cliente. Inclusive, todas as vezes que eu quero jogar tudo pro alto e vender minha arte na praia, eu já fico pensando, esse cliente vai para a Jana, esse vai para a Dejane. Vou jogar todos pro alto e vou passar para elas. Porque eu sei que vocês têm capacidade e vontade de fazer. O que tá precisando é um empurrão. Um empurrão que muitas vezes eu não estou conseguindo estar aqui para dar para vocês. Mas que eu estou tentando. E não vou desistir. Tudo bem por aí? Posso ir para o próximo passo? Nossa Senhora. Vocês viram a bagunça que eu fiz aqui? Não. Eu consegui derramar água aqui. Mas tá bom, vamos lá. Vou falar um pouco sobre os tipos de prospecção, que são duas, que é a prospecção ativa e a passiva, né? E para as duas, eu coloquei aqui a mesma coisa. A ativa é quando a gente vai atrás do cliente. A gente vai lá no direct e fala assim, oi, tudo bem? Gostei do seu perfil. Eu acho que eu já até passei um textinho para vocês mandarem, fazerem prospecção ativa. Depois eu mando de novo, que eu não coloquei aqui não, mas eu vou mandar de novo para vocês. E a passiva, que é quando o cliente está lá no Instagram, pá, e aí dá de cara com o perfil de vocês, vê que vocês prestam esse tipo de serviço, entra em contato com vocês.
E eu coloquei aqui que para conseguir prospectar das duas formas, são as mesmas coisas que vocês precisam. Ter constância, profissionalismo e a geração de valor. Ah, Júlia, o que é constância? Tá ali no Instagram, todo dia, querendo ou não, nos stories, aparecendo ou não, criando conteúdo para o feed, com vontade, sem vontade, com tempo ou sem tempo. Profissionalismo, a gente já falou até demais. E geração de valor, que é quando o cliente entra lá no seu perfil e ele sabe, ele sente segurança no que você está falando. Você demonstra para ele que o seu trabalho, ele tem valor e que você é qualificada para prestar esse trabalho que tem valor. Então, quando eu falo para vocês, o cliente foi de indicação. Você acha que porque foi de indicação, ele vai deixar de ir lá ver seu perfil, como é que tá? Se não for de indicação, ele chegar direto pelo seu perfil, ele já viu como é que tá antes de falar com você. Tudo bem até aqui? Quarto passo. Como prospectar de forma passiva, sem parecer muito desesperada ou amadora. Cuidar do posicionamento, que a gente já falou, da criação de conteúdo e apresentar alguns resultados. Posicionamento, a gente já falou, criação de conteúdo também. Júlia, como é que eu vou compartilhar resultados se eu não tenho nenhum cliente? Compartilhe os seus resultados. Eu sempre falo para vocês que eu prefiro que vocês sejam a primeira e principal e única, talvez, por um momento, cliente de vocês. Porque eu prefiro que vocês cuidem do perfil de vocês, se dediquem, criem conteúdo para vocês do que para outra pessoa de graça, para você ganhar conhecimento, experiência, perder o medo. Sendo que você poderia estar criando para você, trazendo resultado, compartilhando o resultado de vocês, que não deixa de ser o resultado. Olha aqui, você vai lá e posta faz um post no seu perfil. Olha, compartilha o resultado. Olha, esse post aqui, eu tinha o objetivo de atrair de ter mais engajamento. Eu usei essa e essa estratégia. Eu tive esse resultado. Isso é um compartilhamento de resultado, mesmo sendo seu. A pessoa que vê aquilo, ela vai entender que você sabe o que você está fazendo. E que você está fazendo, que o que você está fazendo para você, você pode fazer para ela. E trazer para ela o mesmo resultado que você teve. Mesmo que o resultado não seja uma viralização de um Reels. Que seja o cliente olhando a estratégia que você utilizou para chegar naquele objetivo. E o motivo de você ter usado aquela estratégia. Você vai mostrar para ele que você entende o que você está falando, o que você está falando e fazendo. Você vai mostrar para ele que você não está fazendo um post por fazer. Você não é uma fazedora de post. Você cria conteúdo com estratégia. E outra coisa importante que eu coloquei aqui nesse quarto passo, de como prospectar cliente, que vai valer para a forma de prospecção ativa também, que é vocês pensarem no porquê o cliente procura vocês. Por que o cliente procura vocês? Alguém sabe me responder? O que eles querem quando eles procuram vocês? O que eles não querem. Oi? O que eles não querem. Não querem que trabalhe. Estou rindo de desespero. O que eu, Júlia, quero contratando a Jana como minha social media? Dinheiro. Inclusive é o que a gente quer também. Então, o cliente não quer saber aos miúdos qual estratégia que a gente vai usar, porque, como e quando. Eles querem resultado. Por isso que eu fico tão brava quando aparece cliente para mim perguntando quanto que é o pacote de post. A culpa não é dele não saber que isso não funciona. Mas isso é um reflexo de outros profissionais da área que deixaram
essa marca aí, essa nhaca dessa ideia. Então, tem perfis de clientes meus. Por que que eu não fico louca gerenciando 8 perfis? Porque eu não posto para cada cliente 5 posts por semana. E eles sabem disso. E eu conversei com eles na primeira reunião. E isso está expresso no contrato. Para eles é muito mais importante eu criar conteúdos estratégicos que trazem resultados para eles do que cumprir uma tabelinha lá de postar 5 vezes ao dia, posts que não tem nem like, muito menos engajamento, muito menos um retorno que ele precisa, mas que tem 2 extremamente estratégicos, que eu demorei mais para fazer, porque eu tive que pedir para ele gravar, tirar foto, pensar em um roteiro, para ele gravar, me mandar o áudio para eu montar e colocar em um vídeo para depois postar. Que dá mais trabalho, mas é mais estratégico e completamente diferente de postar todos os dias um post um estático, um carrossel. Para ele, cliente, abrir o perfil dele no Instagram, olhar e falar assim: nossa, olha que bonito. Não é isso que ele quer. Ele não quer um feed bonito. É legal ter harmonia ali, ter uma identidade visual, as cores estarem ornando, sim, mas é muito mais importante trazer para eles o resultado que eles querem. Porque aí eles confiam cada vez mais no nosso trabalho, não querem rescindir o contrato, né? Porque às vezes o cliente só espera passar os 3 primeiros meses, vamos supor, para ir rescindir o contrato. Eu acho que isso aconteceu 2 vezes com a gente só nesses 7 anos. E um deles é esse cliente que eu falo para vocês que a gente que teve que demitir. Porque ali no processo, no caminho, ele vai entendendo que eles precisam mais da gente do que a gente deles. Tudo bem até aqui? O 5º passo é a forma de prospectar de forma ativa, que é você ir lá e mandar para o cliente uma mensagem. Ou você manda pelo direct, ou você coloca lá no Google Clínica de Estética. Põe da cidade de vocês, talvez. Que vai ser que é um tipo de cliente que você pode colocar também na proposta de oferecer quais serviços você vai prestar, a captação para você ir lá gravar e tirar foto. Entra no Google, coloca lá, entra em contato por telefone. Tem gente que gosta de ligar, tem gente que faz isso ainda hoje, sabia? Que liga para tentar prospectar cliente. Tem gente que vai pessoalmente. Coloquei aqui também. Tem os sites de freelancer, que eu não sei se vocês já viram, tipo o Workana, tem um que chama 20 Pila também. Eu não gosto muito desses, porque eu tenho a sensação de que são sites que as pessoas que vão lá procurar o profissional, eles já querem pagar barato. Mas tem lá. Tem, por exemplo, tem muito tempo que eu não entro no Workana, mas eu tenho cadastro lá e eu já fiz serviço por lá também. Já criei logo lá. E eu cobrava, tipo assim, R$ 50 para fazer uma logo. Faço sua logo por R$ 50 em 24 horas. Aí tem vários. Vocês já ouviram falar desses sites? Eu acho que eu não falei para vocês. Eu vou colocar esses 2 aqui, que são os que eu lembrei aqui. Nem sei se funciona. Esse 20 pila aqui, eu já fiz locução. Teve uma vez que eu tenho ainda o cadastro, né? De vez em quando aparece no meu e-mail alguém pedindo meu serviço, só que eu não faço mais, porque nem dá tempo. Mas nesse aqui, não só serviço de social media, mas tem tipo assim, grava esse roteiro aqui para mim. Você pega o seu celular, grava e manda lá e eles pagam R$ 20 pela gravação. O Workana hoje, eu acho que inclusive tem um pagamento mensal.
Tipo assim, você paga R$ 40 e aí eles vão anunciar primeiro. Vamos supor que a Dejane paga e a Jana não. Aí a Dejane paga R$ 40. Eles vão oferecer primeiro o da Dejane porque ela paga e o da Jana não. Então, assim, não sei nem por que eu coloquei aqui, mas é só para vocês saberem que existe essa possibilidade. E por anúncio também, você faz lá um post conversando direto com aquele cliente ideal que você pensou lá. Vamos supor que você quer prestar serviço social media para psicóloga. Faz um anúncio lá, escrito ou falado. Psicóloga, eu acho que eu já até fiz de exemplo no chat GPT com vocês. Psicóloga, você cuida das pessoas, mas quem cuida do seu Instagram para você? A psicóloga vai ver, ela vai sentir que está falando direto com ela, e ela pode te seguir agora e começar a te acompanhar. Porque às vezes ela acha que não quer, ou acha que não precisa, ou não quer agora, mas ela vai começar a te acompanhar e ali já vai nascer uma futura cliente por causa de um anúncio. Ai, Júlia, você tá ficando maluca, né? Você tá querendo que agora, do nada, eu comece a fazer anúncio. Eu acho não, o mínimo para anunciar no Instagram ou no Facebook também, pelo gerenciador, acho que é R$ 6. E aí você já vai direcionar esse anúncio para chegar nas pessoas que vocês querem. O meu cliente, que eu falei para vocês que eu coloquei, que eu fiz ele gravar e coloquei tráfego pago, teve um post dele que deu 3.800 visualizações. Eu coloquei R$ 6. Eu fiz a segmentação, né? Coloquei R$ 6 por dia durante 4 dias. 4 ou 3, se não me engano. E eu acho que deu mais de 20 seguidores com esse anúncio. Com esse turbinar, né? Porque eu vejo diferença entre turbinar e fazer pelo gerenciador de anúncio. Mas, enfim. Coloca lá R$ 6 em um post estratégico que você vai fazer para comunicar de forma específica com psicólogos. E aqui, caso você escolha mandar mensagem no direct ou entrar no Google, pegar o WhatsApp e mandar mensagem, escrever uma mensagem gentil, elogiando o trabalho da pessoa e oferecendo o seu trabalho. Coloquei aqui que eu tenho um modelo que depois eu mando para vocês. Não chegar falando assim, nossa, que perfil é esse? Tá todo desarmônico, não tem nada aqui, essa cor não combina com essa. Seja gentil. E isso eu sei que eu nem preciso pedir para vocês, porque eu sei que vocês têm noção. Mas tem gente que fala isso, que já chega assim. Eu acho que eu já falei para vocês que eu recebi uma mensagem uma vez falando que, lá no Instagram da Woman, falando que, perguntando se não queria uma designer, porque os nossos posts eram muito simples. Só preto no branco, branco no preto. Eu fico pensando, né? Fã ou é hater, né? Porque assim, não é um jeito legal de oferecer o seu serviço, criticando, né? Foi uma crítica, não que tenha atingido a gente, mas eu fiquei pensando se fosse. E se a gente tivesse um design, pagando um designer para fazer aqueles posts? Essa pessoa estaria faltando com respeito de um profissional da classe dela, inclusive. Então, assim, eu acho que eu tenho uma mensagem pronta dessa, porque eu já fiz vocês mandarem, não sei se vocês chegaram a mandar, mas me cobrem para eu mandar depois para vocês. E um bônus aqui, bem rapidinho, né? Porque já são 8h30 e eu falo demais, que é em relação ao qual tipo de conteúdo criar e qual tipo de conteúdo não criar. Né? Eu não vou nem entrar muito, porque isso aqui é um tema de outra aula, mas só para não deixar essa bomba para vocês, que vocês vão ter que se posicionar, criar conteúdo, mais um direcionamento para vocês irem dormir pensando nisso. Tipo de conteúdo para criar, conteúdos que toquem na dor do seu público. Você é médico e não tem tempo para criar conteúdo.
Desejo, ai, olha aqui, faz um post. Ai, olha aqui como que eu entrego o calendário de conteúdo do meu cliente. Quem vê aquilo vai falar assim, nossa, para mim seria mais fácil receber assim, tudo pronto ou tudo direcionado. Mostrar algum resultado, o de vocês, que eu já falei para vocês que é uma opção também, ou o da Jana com o perfil dela de gatinhos, ou qualquer outro resultado. Experiência de cliente, então, às vezes, uma mensagem, Jana. Pede para essa amiga sua, que está até no grupo de desabafo dos gatinhos, te mandar uma mensagem elogiando seu trabalho, agradecendo alguma coisa. Se é que ela faz isso, pelo menos. Contar alguma história. Nossa, gente, tem uma cliente aqui que eu produzo conteúdo para ela todos os dias de gatinho assim, assim. E tananana. A gente já teve uma aula sobre storytelling. É legal, atrai as pessoas se conectam com histórias. E citar diretamente a persona que você quer atender. Psicóloga, doutora, esteticista, dentista. Porque quando as pessoas sentem que... Você já deve ter passado por isso. Quando aquele conteúdo aparece ali, parece que ele está falando diretamente com você. Isso, a gente se sente bem com isso, a gente se sente feliz. É químico na nossa cabeça. É igual usar a palavra você. Então, eu tento lembrar disso quando eu estou criando conteúdo para o Woman. Falar, ao invés de falar assim, vocês, mulheres, eu falo você. Eu vi uma pesquisa uma vez que a segunda palavra que a gente mais gosta de ouvir depois do nosso nome é a palavra você, porque a gente sente que está falando diretamente com a gente. Então, quando você está assistindo um story e a pessoa fala você acha que é só com você. Só que é você e os 380 mil que estão ali vendo também. Então, falar diretamente com a pessoa cria essa sensação dela de bem-estar, de nossa, tá falando comigo. Como que ela sabe que eu tô precisando de um social media porque eu sou psicóloga e eu cuido dos outros e preciso de alguém para cuidar das minhas redes sociais, enquanto eu cuido dos outros? E por fim, e não menos importante de forma nenhuma, o tipo de conteúdo para não criar, né? Que é o tipo de conteúdo ensinando o cliente a fazer o seu trabalho. Então, vocês não vão postar um Reels de 5 minutos ensinando como fazer um carrossel no Canva. Porque os clientes de vocês, que são cirurgião plásticos, por exemplo, se ele sentar e tentar fazer um carrossel no Canva, ele vai dar conta, ele pode até dar conta e conseguir, mas ele não quer aprender isso. Isso não vai prender a atenção dele ali. Esse tipo de conteúdo seria o que eu coloquei aqui, mais na frente, que seria um conteúdo para outra pessoa que também é social media ou que quer ser social media. Então, tomar muito cuidado, principalmente quando às vezes vocês pegam como referência produção de conteúdo de outros social medias. Olhar a forma da comunicação. Esse social media fala com outro social media ou com o cliente? Porque aí você vai atrair um público diferente. O nicho é o mesmo, o tema é o mesmo, o assunto é o mesmo, mas a forma da comunicação é totalmente diferente. Ah, Júlia, então eu não posso nunca postar um conteúdo de dica. Não, não é isso. É você tomar cuidado se você não está ensinando ou se você só está dando uma dica ali de, sei lá, como responder caixinha de pergunta nos stories. Que é diferente. Todo social media sabe fazer isso. É o que se espera, pelo menos. Mas às vezes um profissional que está ali procurando um social media nem sabe que isso existe. São as pessoas mais velhas que eu falei para vocês hoje, que são as pessoas que têm a grana para pagar para vocês o valor que vocês querem e merecem, e que não tem tempo, não tem disposição e não querem ficar fazendo esse tipo de coisa. Outro tipo de conteúdo para não criar, o que eu coloquei aqui, que é as dicas rasas demais, que inclusive pode demonstrar que você é rasa e sabe pouquíssimo. Na aula de criação de conteúdo para atrair cliente, eu vou conseguir explicar isso com mais profundidade. Mas vamos supor que é tipo assim, você vai lá e posta no seu perfil, sei lá, explicando como
postar um Reels, que é uma coisa que é muito básica, que o cliente pode olhar e falar assim, nossa, essa social media está ensinando a postar um post. Será que ela aprendeu isso agora? Isso pode levar o cliente a pensar isso. Será que ela aprendeu isso agora? Ou então, será que é isso que ela está ensinando? Será que ela acha que as pessoas que estão aqui não sabem postar? Tem muita gente que não sabe fazer isso, mas assim, tomar cuidado com um post que o seu futuro cliente não vai olhar com bons olhos e que vai levar ele a pensar, nossa, será que ela não é rasa demais? Talvez ela saiba pouco. Talvez não seja profissional que eu quero para cuidar do meu perfil. Então, para concluir, a aula de atrair bons clientes. Pensar em ter um perfil bonito e atrativo, com conteúdo de qualidade e relevante. Lembrando que aqui, quando eu falo de imagem, não estou falando para usar o blazer da Zara, nem o sapato lá, caríssimo de marca. Mas se preocupar com a estética, porque ela importa. Eu não gosto disso, eu detesto isso, mas infelizmente não tem outra saída. Esses dias não, hoje eu tinha uma reunião com um cliente de manhã e eu tinha tomado remédio para dormir de ontem para hoje, porque eu não estava conseguindo dormir, e eu acordei assim, passada de sono. Eu falei, meu Deus, como que eu vou entrar na reunião com essa cara? Aí eu fui e coloquei uma roupa legal só de cima. Fiquei com pijama embaixo. Fiquei pensando, nossa, ia ser tão bom se eu pudesse atender de pijama. Mas era a segunda reunião com o cliente. Como que eu ia aparecer de pijama na segunda reunião? Então é aquilo de ter que fazer o que precisa ser feito. E não ficar pensando muito também não, porque senão a gente começa a sofrer. Ah, mas eu quis esse trabalho porque eu podia trabalhar em casa, no conforto da minha casa, eu não posso atender de pijama. Não, porque eu sou adulta e eu preciso mostrar que eu sou adulta, mesmo que eu não goste, que eu não queira ser adulta. E profissional, né? Que é o próximo tópico, ser profissional. Não só ser profissional, mas se mostrar profissional. Porque pensa aqui comigo, tem muita gente que nem é tão profissional, mas que se preocupa em parecer profissional, e aí a pessoa é profissional. Eu tenho certeza que se vocês pensarem em alguém que não é tão profissional, mas que se passa de profissional e que todo mundo vê aquela pessoa como profissional, vocês vão pensar em alguém. Porque tem muita gente por aí com menos conhecimento que a gente, contratando com vários clientes, porque consegue se passar de mais profissional, sabe menos, mas se posiciona melhor e tá aí fechando contrato. E às vezes a gente não, porque a gente não quer aparecer nos stories, porque a gente não quer ter que se arrumar mais ou menos para aparecer nos stories, para não ter não se esforçando o mínimo possível para ter um posicionamento bom e alinhado, para ter todos os benefícios que a gente quer ter com essa profissão, que pode proporcionar para a gente o que vocês querem, principalmente vocês duas que estão aqui comigo até agora, 8h45 da noite. Porque falar para mim que vocês não acreditam nessa profissão, que é balela, que não existe, que não dá certo, é mentira, porque senão vocês não iam estar aqui. E vocês querem e merecem ter um trabalho leve, tranquilo, que não é para tirar vocês do sério, que é para proporcionar para vocês qualidade de vida, tempo de qualidade com a família de vocês, com os filhos de vocês. E vocês sabem que eu não tô aqui falando para vender curso, não tô falando isso para vender curso, porque nem meu curso eu terminei de fazer para vender para vocês. Mas estou aqui para mostrar para vocês que vocês não podem deixar a peteca cair. Que tem espaço, que tem demanda, que tem pessoas querendo contratar profissionais, que tem profissionais meia boca fechando contrato por aí
Porque estão ligados em tudo isso aqui, nesse espaço que eu falei para vocês agora. Não acredito que eu falei que tá ligado. Eu tô com sono já cansei. Perdi total minha credibilidade agora com esse tá ligado. Mas é isso. Deixa eu ver vocês. Se parar de compartilhar a tela. Não deixando estar com a mão levantada daquela hora ainda, ou você quer falar? Pode falar. É daquela hora ainda, não sumiu, não. Mas era isso. Vou parar de gravar para a gente conversar um pouquinho. Tem que desativar, agora tá umas coisas diferentes aqui no meio.